Bom dia, boa tarde, boa noite, galáxia. Estamos de volta aqui com o nosso terceiro episódio da UFO Time, o nosso podcast de ufologia levado a sério, às vezes não tão sério assim. A gente é um grupo de amigos que decidiu falar sobre ufologia da maneira que a gente costuma se reunir para trocar ideia, para conversar, para ter impressões sobre as novidades da ufologia e também todas as questões mais antigas e tradicionais. Então a gente se reúne para conversar, trocar ideia de uma maneira descontraída sobre vários tópicos de ufologia. E estamos aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, América Latina, planeta Terra, terceiro planeta do Sol. E estamos no estúdio da ProHub com os nossos patrocinadores Salvia Pizza, Salvia Taste Food e os nossos queridíssimos amigos da ProHub e da Hubble Celulares. Curtem, compartilhem, nos deem ajuda aí pra gente continuar produzindo esse material para vocês. Espero que vocês gostem. A nossa ideia era fazer um ou dois episódios, vamos pro terceiro episódio. E o nosso primeiro episódio a gente fez, né, uma ideia en passant, aí, um overview de o que a gente vai falar, o que não vai falar. E o segundo a gente falou sobre o caso famosíssimo, né, de Roswell. E agora a gente recomeça aí o nosso terceiro episódio. Infelizmente o Euclides não pôde participar hoje, mas a gente está com uma presença ilustríssima, o meu amigo, meu irmão Luiz Valmocer, nosso especialista, entre outras coisas, em ciências ocultas, ufologia, arqueologia. É ou não, Valmocer? Detecção de metal. O Valmocer é um amigão meu. Então, que a gente já tinha falado, né, que a ideia desse podcast são amigos conversando sobre ufologia, né? Então, o Valmocer, além de ser um irmãozão meu aí, ele é um cara que realmente entende bastante sobre o assunto. E então a gente vai, né, conversar aí sobre ufologia, trazer algumas impressões. E para começar, alerta vermelho. Bob Lazar não morreu. Não morreu, Bruno. A informação que foi passada, né, ou o Bob Lazar, se ele morreu, foi substituído por alguém, né? Talvez tenha um clone no lugar do Bob Lazar, mas ele continua lá. Continua vivo. Continua vivíssimo. Vivíssimo até. Inclusive, a gente podia lançar uma campanha, aproveitando o espaço, né? Bob Lazar não morreu. Hashtag Bob Lazar não morreu. Isso é uma hashtag massa, né? Pessoal, a gente vai começar então esse bate-papo falando da audiência que vai ter no Congresso Brasileiro. Vamos, Ciro, como é que foi isso aí? Pois é, Bruno, esse é um movimento, né, que é global, né? A gente já viu isso acontecer nos Estados Unidos, né, onde depois da liberação daquele material que todo mundo conhece, né, teve assim, a ufologia de forma geral robusteceu. Então tivemos um movimento semelhante nos Estados Unidos, né? E agora também no Brasil a gente vai ter um processo semelhante, né? Com o Congresso discutindo, tendo uma audiência, né? Inclusive ela pública, com a participação da comunidade civil, a comunidade, pessoas que queiram participar disso, né? Discutindo exatamente essa questão da ufologia, né? Não a questão da ufologia, mas do fenômeno que, de certa forma, coloca em risco também as questões de espaço aéreo, né? E o que tu acha que a gente pode esperar dessa audiência aí? Será que vai vir alguma coisa nova, alguma informação bacana? Eu acho que é interessante porque o Brasil já tem, as Forças Armadas têm uma postura mais aberta, né? Isso já foi discutido em outras situações, desde a Operação Prato, depois a Noite Oficial dos OVNIs. Então, a gente tem uma postura de colaboração dos meios militares, né? Então, eu acredito que vai ter, assim, vai ser muito proveitoso essa audiência, né? E a gente tem uma casuística enorme, né, no Brasil e no Rio Grande do Sul, né? Às vezes a gente tem aquela impressão, o pessoal que talvez não acompanhe tanto ufologia acha, isso é coisa que só acontece nos Estados Unidos e... Não, Bruno. Realmente, a ufologia no Brasil ela é riquíssima, né? Se tu pegar durante a história só os casos, assim, que tu tem a participação militar, tu tem lá atrás, lá a Operação Prato, nos anos 70, né? Depois nós tivemos já nos anos 80, 90, não me lembro bem da data,
mas nós tivemos a Noite Oficial dos OVNIs, com a participação militar também, né? Temos casos bem documentados. Tivemos, sei lá, no Rio Grande do Sul a gente teve, por exemplo, um caso muito interessante, né, de um piloto civil que avista uma aeronave, um objeto voador não identificado, sob a Lagoa dos Patos. Esse piloto identifica isso como uma estrutura de mais de 60 metros. Ele fica circulando esse objeto, né? Poderia ser um balão. Alguém pode dizer, não, mas pô, o cara viu um balão, uma estrutura corriqueira, né? E durante o processo que ele está circulando essa estrutura, que poderia ser um balão, abre uma cúpula daquele objeto e sai um objeto tradicional, um disco, né, de dentro desse objeto. Aí você, puxa, o piloto tá delirando, teve alguma alucinação, alguma coisa. Só que em terra, tu tem também a equipe de terra do Aeroclube, isso foi em Pelotas, observando de binóculo e tendo a confirmação do que ele está vindo. É um piloto que tem, vamos dizer assim, está acostumado a observar o espaço, verificando uma situação e sendo acompanhado de terra, né? E como é que era o nome desse piloto? Vamos descobrir o nome dele. Podemos descobrir. Vamos descobrir, vamos chamar ele pra gente ver se ele topa. Isso foi em 96, né, Bruno? Foi em 1996. Mas eu creio que é um convidado ilustríssimo para falar. Era um piloto civil. Mas de uma empresa grande, assim, ou era... Não, acho que era um aeroclube, né? Aeroclube De Pelotas, né? Então, creio que era uma aeronave pequena, né? Sim. Isso é o tipo de coisa, né, que o Euclides falou nos outros episódios, que a nossa ideia é falar daquele 1%. Né? Que até no primeiro e segundo episódio a gente falou sobre o Nick Pope, que eu citei que o Nick Pope falou num congresso que eu e o Valmocir tivemos, que em todos os casos que ele já investigou, em torno de 1% ou menos eram aqueles casos que realmente não tinha nenhuma explicação. Que eles não conseguiam vincular com um fenômeno natural, nem com uma aeronave de teste, nem nada disso. Então a nossa ideia é falar desse 1%, né? Para desmistificar um pouco, né? E esse caso aqui de Pelotas, ele está dentro de 1%. Né? Está dentro de 1%, com certeza. Porque tu tem... O observador é qualificado, né? É que nem a questão... Por que hoje a ufologia está robustecida, né? Porque hoje tu tem um piloto, sei lá, de um F-18. Eu sou fã de aviação, né? Tu tem um piloto da Marinha Americana, um piloto que é altamente treinado. Tu tem... a Marinha Americana, a escola de pilotos, a Top Gun, que se fala hoje tanto nos filmes, tu vê em filmes, né? É dos pilotos da Marinha Americana. Então, tu tem um piloto da Marinha Americana voando talvez um dos melhores aviões com o F-18. Tu tem uma observação de radar, tu tem telemetria, tu tem filmagem de câmeras. Aí tu tem um piloto que está acostumado a engajamento, a entrar em confronto, em fazer missões reais. Esses pilotos identificam o objeto e eles não conseguem dizer o que é. Eles seguem, eles se surpreendem com a aerodinâmica, com a capacidade aérea de um objeto desses. Então, tu percebe que esse 1% é real e é um risco à aviação. É uma coisa que não dá mais para negar, né? Não dá para negar. E isso, Bruno, é uma questão que a academia, vamos dizer assim, as universidades têm que se abrir. Né? Nós temos esse movimento já, né? A gente tem o Wave Lab, se não me engano, o nome do físico, né? Que, se não me engano, é de Harvard, falando abertamente sobre ufologia, sobre essas questões, né, do que está acontecendo no nosso espaço aéreo. Então, o que era visto antigamente como uma ciência, não, nem tão ciência, mas vamos dizer assim, uma temática marginal, hoje ela tem que ser incorporada. A academia, ela tem que se abrir, ela tem que olhar com atenção, porque existem coisas há muito tempo no nosso espaço aéreo, e não é o público que está vendo isso não é o cara com cone de metal na cabeça, entendeu? De papel metalizado, né? Não é mais isso. São pilotos, é a Marinha Americana. Está sendo gravado isso. Também é. Também é, né? Também é. Mas a gente quer esse 1% que tu não pode refutar, né? Sim, tu pode refutar uma imagem. Tu pode refutar uma imagem. Hoje em dia tu tem computação gráfica, que tem deepfake, tem coisas que fica difícil de identificar ou não. Agora a gente está falando de fenômenos que, além das imagens, tu tem dados de telemetria, tu tem um voo anômalo, tu tem situações que uma aeronave, na tecnologia de hoje, não tem condição de fazer, né? Então o que tu chega à conclusão? Alguma coisa está voando. É nosso? No caso dos Estados Unidos, que aconteceu nos Estados Unidos? Não. É chinês? Provavelmente não. É russo? Provavelmente não.
Então, foi o que foi discutido lá nos Estados Unidos e é essa a questão mesmo. Se isso não é o que eles pensaram? Se isso não é americano, se isso é tecnologia de uma outra nação, eles têm um grande problema. Eles têm um grande Porque problema. tu vê, hoje em dia está se falando sobre questão de drones hipersônicos. Né? Hoje em dia a gente não tem essa tecnologia de voar de forma hipersônica e fazer as manobras que eles fazem. Né? E só pode ser um drone. Se for uma, vamos assim, uma aeronave terrestre, só pode ser um drone. Por quê? Não tem como um corpo humano suportar os Gs que tem lá dentro. Até no filme, fazendo assim um pouquinho paralelo com o filme Top Gun, né? Tu vê o esforço dos pilotos dentro de uma aeronave convencional. O que faz um G num piloto? Tu vê eles quase desmaiando. Tu vê ali o esforço físico que é pilotar um caça. E tu vê essas aeronaves fazerem curvas impossíveis. Tu vê eles acelerarem de forma impossível. Então se tu pensar que é uma tecnologia, vamos dizer, tradicional, humana... Tem que ser um drone. Tem que ser um drone. E esse drone está muito à frente do que a gente tem. Não, e o problema também é o seguinte, que isso que a gente está vendo hoje com telemetria, com filmagem... Já foi visto antes. Já foi visto... Não vamos nem voltar muito, sei lá, a tempos bíblicos, relatos assim mais misticizados, né? Mas desde talvez dos Foo Fighters, né? Com certeza. Durante a Segunda certeza, Guerra, com né? certeza. Então, uma coisa é a gente imaginar que hoje em dia alguns desses fenômenos podem ser, sei lá, um drone, alguma coisa assim. Mas não nos anos 40, né? E hoje, Bruno, a maioria das aeronaves, das missões, eles têm equipamento de gravação. Porque eles querem rever o que eles fizeram, eles querem ensinar os novos pilotos, né? O que a gente está vendo, esses vídeos que foram liberados, que teve acesso, é porque foram vazados. E aí, quando vazaram esses vídeos, tu tá vendo ali os dados de telemetria, tu tá vendo voz de piloto, tu tá vendo comentário desses pilotos. Então, de certa forma, eles foram meio que... obrigados a admitir isso, né? Agora imagina quanta coisa existe, porque o relato desses pilotos dizem que não é incomum tu encontrar esse tipo de situação, de ter esse engajamento, de tu ver essa questão. Então quanta coisa existe, né? Então por isso que é importante discutir essas questões seriamente. A academia, como eu falei, tem que participar, porque assim, de certa forma, o ser humano, ele se acha único. O ser humano se acha o suprassumo do universo. Então a gente quer explicar as coisas pela nossa tecnologia, pelo nosso conhecimento. Eu diria que explicar o fenômeno ufológico, se eles conseguem viajar, se isso for real, e eu falo ser, porque não existe ainda a comprovação, ninguém chegou aqui e disse, olha, realmente, está aqui o OVNI, está aqui essa raça de extraterrestre, sei lá. Ninguém conseguiu comprovar isso ainda. Mas se existir isso, se realmente for real, Bruno, é como tu pegar o nosso celular aqui, tu pega isso aqui, joga num formigueiro e pede para explicar, as formigas explicarem. Explica o que é isso, como é que é essa coisa preta aqui, como é que funciona. A gente tem que ter noção que a gente tem o quê? Quantos anos a gente tem de evolução tecnológica de fato? A gente começa lá atrás. Revolução industrial. Com as armas, a gente tem ali aquela evolução da pólvora. Depois que a gente tem, talvez ali, sei lá, mais atrás ainda, a invenção da roda. É um processo lento. Tu vê, então, a introdução da pólvora, como eu já falei. Depois tu vê, primeiro, o vapor, na Revolução Industrial. Depois tu tem os combustíveis fósseis. E a gente chega no século XIX, século XX. E aí tu começa a ter uma evolução muito rápida. Talvez o nosso conhecimento seja exponencial. Tu vê que ele veio ali, tipo, milhares de anos. A humanidade tem o quê? Talvez o Homo sapiens, 500 mil anos, talvez. O avanço talvez até próximo de 1 milhão, ainda está sendo definido. Ainda. Onde é que está o início do Homo sapiens, né? Então tu tem uma evolução lenta, parecida em todo o globo. Tu vê que tem arco e flecha aqui nos nossos índios, nos nossos indígenas, tem arco e flecha nos Estados Unidos. Então tu vê que aquela tecnologia, apesar de estar ser isolada, ela é parecida. Daqui a pouco tu tem o vapor, daqui a pouco tu tem a Revolução Industrial, né, com vapor. Tu tem o combustível fóssil e a gente chega no século XIX, século XX, o avanço ali do início da energia elétrica, aquelas questões. E aí tu tem uma evolução muito rápida. E essa evolução, essa exponencial, ela começa realmente década de 40, década de 30, evolui muito rápido. E nos últimos anos a gente tem uma evolução incrível, fantástica. Se tu pegar e comparar, por exemplo, os computadores que levaram o homem à Lua, eles não caberiam nessa sala. Hoje em dia, o processamento dos nossos celulares é talvez muito maior. Isso tem relação com a lei de Moore, né? Que é exatamente. O quão rápido cresce, né? Na verdade,
a manufatura, né, de equipamentos tecnológicos, né? Então, Bruno, se em 30, 40, 50 anos, né? Pô, a gente pegou... Tu é mais jovem que eu, mas tu também pegou os primeiros tijolões, que era o nosso celular, né? Era quase um equipamento militar de comunicação, né? Um troço gigante, pesado, Era um ineficiente. tijolão mesmo, né? Tijolão. E agora a gente tem o que a gente está vendo aí e outras coisas estão surgindo. Isso muito rápido. Então, por que eu queria falar sobre tudo isso, Bruno? Tu projeta uma civilização que tenha 500 mil anos a mais que a gente. 1 milhão de anos. Né? O universo tem bilhões de anos. Imagina o que uma civilização como a nossa... E se tiver só 100? Se tiver só uma, além da nossa... Só 100 anos a mais que a nossa. Sim, pode acontecer. Mas imagina que tem uma civilização apenas que tem 1 bilhão de anos a mais que a gente. É inimaginável. Inimaginável, exatamente isso. Isso que a academia tem que entender. É como tu colocar num formigueiro um celular, ou dá para um chimpanzé e dizer, olha, explica isso aqui. Bota no quadro negro e explica isso aqui. Faz uma engenharia reversa. Faz uma engenharia reversa. Então, o que eu digo é o seguinte, a gente tem que ser humilde. Só um detalhe, pessoal. O Valmocir, além de todas essas especializações, é engenheiro eletricista, né? Então, a gente está falando aqui com uma pessoa mega qualificada. Pois é, Bruno. Então, tu tem que ser humilde. A academia tem que ser humilde. A academia tem que observar isso e, olha, realmente... A gente já viu isso muitas vezes. Pessoas ridicularizando a ufologia, pessoas que não vão falar abertamente. Mas esse também é um papel do podcast. Exatamente. Aqui, né? Da gente desmistificar algumas coisas e levar a sério. Parabéns à iniciativa de vocês. Não é porque tu é meu amigo, tu é uma das pessoas mais qualificadas, que eu já tive o prazer de trabalhar, né? Doutor, pós-doutor, mestrado, especialista também em ciências ocultas. Não. E magia negra. Magia negra, ciências ocultas, misticismo. Mas tu tem a coragem de falar nisso. O que acontece hoje com a academia? Essa é uma ciência proscrita. Eu não falo nisso, porque se eu falar nisso, eu vou ser taxado de maluco. Sim, eu não vou conseguir financiamento para pesquisa. Exato. A gente não está falando em gnomos. A gente não está falando em achismo. A gente não está falando numa foto manipulada. A gente está falando de pilotos, material com telemetria, tá vendo pilotos qualificados dizendo que não sabe o que é. Sim. Então por que eu não posso ser humilde o suficiente e dizer, e se? E se for? A gente tem que explicar isso. Não, cabe a nós. E tem outra, né? Se tu não consegue... Também, isso é a discussão que teve no Congresso americano agora recente, né? Que grande parte foi em portas fechadas, né? É que não se sabe o que é. Exato. Né? Exato. Não se bateu, obviamente, o martelo, são extraterrestres. Não tem essa conclusão, né? Mas é algo que provavelmente não é um equipamento militar das nações, né, mais desenvolvidas. Aparentemente não é um fenômeno natural, porque tem estruturas que não são naturais, manobrabilidades que não são naturais. Então, o que é? Bruno, e isso é um fenômeno que está sendo bem documentado, né? Todo mundo lembra... Tem um vídeo muito bem também divulgado e tudo mais, que mostra uma aeronave, parece um drone, muito rápido, tem uma câmera térmica, se não me engano, de um helicóptero militar acompanhando. Ele acompanha aquilo passa por cima de uma cidade, depois ele começa a entrar dentro do mar, a câmera continua acompanhando aquilo e o objeto parece que cai. Ele vai contra o mar e cai. Tanto é que a câmera do helicóptero, durante alguns momentos, fica ali onde ele caiu. Daqui a pouco, um pouco mais à frente, sei lá, metros mais à frente, simplesmente aquela estrutura sai do mar em 2. A gente não tem essa tecnologia. Sinceramente, tu como físico, tu consegue imaginar um objeto, ele vir a grande velocidade, ele se chocar contra o mar, e depois ele sair dobrado em 2? Ia se despedaçar, né? Não, ia se despedaçar, exatamente. Então, a gente está vendo objetos intrameios, eles voam ou eles navegam. Então, que tecnologia é essa? Que tecnologia é essa? E ela não obedece às regras de aviação? Por exemplo, eu posso, militarmente falando, eu posso pegar aqui, por exemplo, e voar com um drone à moda louca? Não, eu não posso. Eu tenho que fechar o espaço aéreo. E isso não está acontecendo. Isso é um risco. Talvez um dia a gente tenha um acidente aéreo e de grandes proporções, porque simplesmente a gente ignorou um fenômeno que está acontecendo. É a mesma coisa que a gente visse a queda de um meteoro.
e simplesmente ignorasse isso. Não, isso não existe, isso é coisa de maluco. Tá, mas tá aqui uma cratera, o que é isso? Não, isso aí não, entendeu? É o que tá acontecendo. E a gente tá tendo essa mudança, as pessoas estão dizendo, não, olha, para um pouquinho, alguma coisa tá acontecendo, tem que ser pesquisada. É um OVNI? É um homenzinho verde com 3 olhos? Não sabemos, mas a gente não pode rejeitar que existe o fenômeno. Não pode negar que é importante. Existe, né? E pessoal, vamos aqui, ó, mais informações aqui da audiência aqui no Congresso Brasileiro. Vai ser dia 24 agora de junho, então é sexta-feira, né? Vai ser exatamente no Dia Mundial da Ufologia. Então foi aqui anunciado pelo senador Eduardo Girão, durante o 25º Congresso Brasileiro de Ufologia. A audiência inédita no mundo ocorrerá no Senado, no aniversário de 75 anos do Dia Mundial da Ufologia, 24 de junho. Então o pessoal pode aí... Tem vagas limitadas lá no Senado para quem estiver em Brasília, né? E são gratuitas, né? E para acompanhar também pela TV Senado é possível aí. E os organizadores prometem aí, né? Que vai avançar mais assim em termos pelo menos de publicização, né? Dos dados do que a audiência do Congresso americano, né? E o interessante disso, Bruno, é realmente tu atrair pesquisadores para o fenômeno. Nós temos pessoas trabalhando nisso há muito tempo. Temos especialistas em ufologia reais, não Valmir, especialistas de verdade falando sobre esse assunto. Gevaer, outros tantos, nomes que são qualificados, que sabem os casos de cor, sabem nomes, sabem datas. Só que eles, de certa forma, fizeram um trabalho muito duro, enfrentaram grandes preconceitos da sociedade. O que é importante nisso? Que outros pesquisadores de outras áreas, físicos, astrofísicos, pessoal da engenharia espacial, pessoas que têm outras qualificações entrem nesse debate. E o importante desses movimentos é exatamente isso. É tu trazer, tu dar credibilidade a uma coisa. A gente só está falando sobre isso mais abertamente porque existe esse movimento que tira um pouquinho desse lado fantasioso das coisas e diz, olha, existe uma coisa real, a gente tem que discutir. A NASA então é importantíssimo. A NASA está anunciou participando agora, disso, né, que vai participar. Provavelmente ela já participava de muitos projetos de pesquisa, teve o Blue Book, teve outros tantos processos oficiais nos Estados Unidos de investigação e sigilosos, mas agora é aberto. Ela chega e diz, olha, nós vamos participar. Né? A gente busca respostas lá em Marte, a gente manda um drone para Marte, um robô para Marte. Por que não pesquisar o que está acontecendo na Terra também, né? Seriamente, investir dinheiro, né? Pesquisa, tu é um acadêmico. Quantas pesquisas seriam patrocinadas no Brasil se tu dissesse que seria ufológica a pesquisa? Hoje em dia, provavelmente nenhuma. Exatamente. Né? Então a gente tem que tirar esse preconceito. Porque se isso for real, Bruno, é a maior descoberta da humanidade. Com certeza. Com certeza. É uma mudança de paradigma. Paradigma social. Talvez tire... Em diversos períodos da nossa existência foi tirado o egocentrismo, o humano como centro, né? A gente achava que a Terra era o centro do universo. Aí vieram, queimamos muita gente por causa disso, literalmente. Não, a Terra não é o centro do universo, é o Sol. Não, o Sol não é nem o centro do universo, é o nosso sistema solar. Não é nem o centro da galáxia. Então a gente teve essa mudança de paradigma. Talvez o dia que a gente tenha um contato verdadeiro, que tu diga, olha, realmente isso aí não é humano, não sei de onde é que vem. E isso é interessante a gente poder, como engenheiro, como físico, a gente discutir o que é isso, né? Como ser humano, né? Como funciona para nós aqui no debate e para a humanidade, né? Isso seria a maior, talvez a maior, sem dúvida, a maior descoberta humana. Né? É uma das questões existenciais do ser humano. Né? Com certeza. Estamos sós, né? Se tu for parar um pouquinho para pensar como funciona isso, né? Tu que é físico, né? A gente tem distâncias gigantescas no espaço, né? E por que tem tanta casuística ufológica na Terra, né? São coisas que têm que ser discutidas. Tem que ser. E falando em especialista, a gente anunciou nos outros episódios do papo que a gente teve com o Nick Pope. Sim. Como é que foi isso? Na verdade, eu fui perguntar pro Nick Pope se o Bob Lazar tinha morrido. Não foi isso. Mas, na verdade, foi uma pergunta que eu fiz para ele, que eu tive a oportunidade no congresso, de perguntar para eles sobre o Bob Lazar, né? O que eles pensavam do Bob Lazar, né? Porque existe muita
vou dizer assim, existe muita mística em cima do Bob Lazar, existe o que vamos dizer assim, os teóricos da conspiração falam de acobertamento, foi difícil de comprovar. Então eu queria perguntar para alguém que era, vamos dizer assim, realmente um especialista na área, o que ele achava sobre o Bob Lazar. E realmente a resposta foi muito legal. Ele falou assim que o Bob Lazar realmente tem informações interessantíssimas. Ele não podia, claro, ele não pode botar um carimbo lá, carimbo Nick Pope. Né? Toma, carimbo Nick Pope que é real. Claro que não, mas ele também E ele realmente tinha trabalho. Ele afirmou, a gente estava junto, né? Sim. Durante o papo com o Nick Pope. Sim. E ele nos disse que realmente, que o Bob Lazar tinha trabalhado na Área 51. Isso é muito interessante, Bruno, porque olha como é interessante a questão do Bob Lazar, né? É tu dizer assim, eu trabalhei na Área 51. Aí tu pergunta pra mim, que Área 51? O que é isso? Onde é que tu trabalhou? Bob Lazar foi o cara que simplesmente disse que existe a Área 51. Então, se tu é vamos dizer assim, que tu não é um teórico da conspiração, tu vai dizer, não, realmente, esse cara aí trabalhou com ufologia, reengenharia de UFO, isso não é real. Então, tu vai dizer o seguinte, olha, ele trabalhou dentro da Área 51. Sei lá, se caiu um caça russo lá, ele teve que fazer engenharia reversa de um caça russo. Mas, o primeiro momento, rejeitam isso. É negado. Esse cara tá falando e não é verdade o que ele tá falando. Isso não existe. Podia chamar o Padre Quevedo lá para dizer isso não existe. Não existe. Mas existia. Ele conhecia coisas e ele conhecia o procedimento. E, além disso, ele fala de uma área dentro da Área 51 mais restrita de uma base que nem era conhecida. Então, tu falar que o Bob Lazar não viu um OVNI, é possível. Tu falar que o Bob Lazar não sabe do que ele está falando, tu não conhecer a história, né? Eu vi acho que inclusive no documentário recente que tem sobre o Bob Lazar, eles falam que o Bob Lazar dizia que para entrar na Área 51 tinha algum tipo de equipamento que reconhecia, não era digital, era alguma coisa que ele colocava a mão ali. Depois... Só que ele falou isso nos anos, o quê? Os anos 80, é isso? Isso, início dos anos 90, eu acho que foi, né? E ele fala isso e depois... outras pessoas que entravam em bases secretas, não secretas, mas de acesso restrito, diziam, não, isso realmente se usava na época. Então, discutir Bob Lazar é uma coisa. Se ele viu ou não UFO, se ele trabalhou ou não, ou se ele foi enganado no que ele estava trabalhando, pode ser. De repente, eu largo para ti aqui, seria até uma tática interessante. Eu largo para ti aqui um componente de uma aeronave estrangeira e digo, olha, isso aqui é um UFO. Isso aqui é de um UFO. Claro, porque lá na frente, se tu sair dizendo isso, tu vai ser desacreditado. Sim, tu continua trabalhando, pode ser uma tática. É uma estratégia. Uma tática de inteligência, pode ser. Agora, tu negar que ele criou, vamos dizer assim, que ele deu nome aos bois, ele conhece o que ele está falando. E muitas coisas depois, tem o elemento 115, né, que ele falou, e daqui a pouco tu tem ali, só que ele falava num elemento estável, isso que o que se está pesquisando hoje ainda não é estável. Mas existia o que ele falou, entendeu? Existem... Então, tu pode ou não acreditar na história por trás do Bob Lazar. Mas a história do Bob Lazar é real. Que ele trabalhou em algum projeto, que ele teve realmente que enfrentava assim, um descrédito institucional, que negou. E o interessante é que alguns desses casos famosos, como por exemplo o Bob Lazar, ele não lucrou com isso, né? Não, ele não teve nada, na verdade, né, Bruno? É diferente, hoje em dia tu tem essa abertura que a gente está falando, tu falar em ufologia, tu vê a do The Stars Academy, é uma coisa oficial e que tu vê pessoas sérias lá trabalhando tranquilamente, né? Ex-oficiais de inteligência, mas naquela época não tinha isso, era muito mais difícil. E tu falar, ir a campo e falar isso, e mais, no primeiro momento ele fala escondendo o rosto. Depois ele pega e diz, olha, eu sou Bob Lazar, minha cara é essa, entendeu? Então era péssimo para a carreira dele. Digamos que inclusive deve ter acabado com a carreira dele. Ele não lucrou com isso. Ele não buscou, tipo, agora eu vou escrever um livro. Vou virar um best-seller, enriquecer. Eu vou participar de todos os congressos de ufologia do mundo. Ele não era o objetivo dele. Diga-se de passagem, né? A gente sabe isso porque eu e o Valmocir temos livros publicados, né? É muito difícil de se realmente lucrar muito dinheiro com o livro. Mesmo se falando nos Estados Unidos, né? Tem que ter uma tiragem assim absurdamente grande, um nome muito... né? E não é o caso do Bob Lazar. Não foi, né? Não é o caso também do Travis Dalton, né? Sim, outro caso do Fogo no Céu, né? Então, muitos desses caras que levaram à tona casos famosos que aconteceram com eles,
não lucraram com isso, né? Não Não tiveram tiveram esse lucro, né? E então tu percebe que a carreira do Bob Lazar ali poderia ter encerrado, Uhum. porque ele caiu, vamos dizer assim, imediatamente no descrédito. Então ele tinha defensores que eram teoristas, Teóricos. da conspiração, que defendiam a questão ufológica, mas academicamente ele fechou as portas para ele. Uhum. Então eu vejo isso mais um ponto positivo da história do Bob Lazar, né? Se foi ou não um OVNI, ou se foi um avião russo, se foi uma sonda chinesa, eu não sei que ele trabalhou, porque a gente não teve acesso, né, Bruno? Mas que alguma coisa existiu e existe, com certeza. E hoje isso está se provando, né? E eu queria a gente trocar uma ideia dos casos nossos aqui. Claro, Bruno. A gente tem esse caso aí, então, do... Eu acho que podia falar, no primeiro momento, falar sobre a Operação Prato. Operação né? Prato. Operação Prato. O que foi a Operação Prato? Operação Prato foi um Foi fenômeno... nos anos 70? Acho que foi nos anos 78, talvez, aí por essa época. Nas datas, tem que dar uma conferida nas datas, mas é um fenômeno bem interessante. Se chamava, se não me engano, Chupa-Chupa, onde os ribeirinhos da região, era uma região lá no norte, né? Se não me engano, não lembro. No Pará, talvez? No Pará. O pessoal nos corrija aí. Acho que é no Pará. Em que as pessoas eram atacadas por objetos luminosos e, de certa forma, geralmente esses raios atingiam e tinha o processo que eles chamavam chupa-chupa, que teoricamente tiravam o sangue dessas pessoas através da luz. E deixava a marca, né? Deixava marcas. E tem registrado isso, Tem né? registrado. Tem nos relatórios. Né? E é interessante a postura dos militares, que eles simplesmente não dizem, que história maluca, né? Deixa lá acontecer. Não, era tão real aquilo, estava acontecendo tanto. E isso é uma questão também interessante, Bruno. A gente tem que pensar, tudo bem, é um fenômeno ufológico, é um fenômeno, sei lá, psicológico, é um fenômeno natural, é um animal, mas temos que investigar. E isso as nossas Forças Armadas fizeram bem. Foram lá e mandaram especialistas para investigar. E teve centenas de fotos, horas de vídeo. Algumas fotos vieram a público. Infelizmente, os vídeos que foram gravados, né, dos objetos, dessa casuística não foram toda, julgados até hoje. não foram julgados. Se não me engano, teve uma tentativa, acho que inclusive do editor da revista UFO, ele trabalhou nisso para tentar conseguir esse material, né, que se fosse liberado. Teve já um movimento muito forte para a liberação de informações. O Brasil estava na vanguarda, vamos dizer assim, dessa questão de tentar conseguir essas informações. Será que agora com essa audiência, sexta-feira, alguma coisa vai vir à tona? É uma questão interessante, né, Bruno? Pelo menos, se a gente vai discutir isso oficialmente, né, se vai ter algum avanço, vai ter. Se vai ser revelado ou se a gente ainda tem alguma coisa é outra questão, né? Mas a gente precisa discutir, isso é um fato, né? Então a Força Aérea vem a público, né? Faz coletivas, fala sobre o assunto abertamente, é liberado fotos, existem documentos públicos onde mostram croquis de objetos, de luzes. Então os militares tiveram esse contato. Depois, mais à frente, nós temos a participação militar também na noite oficial dos OVNIs. Isso acho que já não me lembro bem a data, mas acho que já... Acho que essa já foi mais... Nos anos 90, talvez. Final né? dos anos 80. Isso. E a gente tem, então, radares detectando objetos. Nós temos... um caça não vai ao ar simplesmente porque tu viu um pássaro voando. Tu não bota vários caças a perseguir um urubu. Alguma coisa foi vista, e foi visto por operadores treinados de radar, a ponto de darem que o comando dissesse, olha, voa e verifica aqui. E teve visual também de alguns pilotos. Teve visual dos pilotos, teve luzes que eles não conseguiram alcançar, e teve visual de radar, olha que coisa interessante. Teve plots, né, no radar, em que o piloto confirma no radar dele, esses plots se juntam num plot só e o operador de radar diz, olha, tu tá exatamente onde o troço tá. E o piloto confirma aquilo no radar do caça, então tu tem dois aparelhos, por exemplo, tá com um problema aqui, vou dar uma pancadinha aqui pra ver se volta a funcionar essa bagaça, mas não é o que tu tem. Tu tem dois radares
apontando o mesmo objeto, o piloto olha e não consegue identificar visualmente o troço. E teve outros que que os pilotos conseguiram identificar, conseguiram ver os objetos, mas não tinham no radar. Então tu tem um fenômeno bem documentado, também com telemetria, com dados de velocidade, tudo. Tu tem pilotos treinados. E aí entra também a questão de se é um fenômeno natural ou não, né? Porque na noite dos OVNIs, se eu não estou enganado, muitos desses objetos voavam informação. E mais, Bruno, eles voavam informação e acompanhavam movimentos evasivos das aeronaves. Né? Se fosse um objeto, tu que é um físico, quantos meteoros tu conhece que está acompanhando um avião, tu vira para a esquerda e ele vira também? Não, isso não existe. Cara, é uma trajetória, é uma queda. Normalmente são objetos que estão caindo, estão flutuando. Um balão. Um balão não acompanha um F-5 a uma velocidade quase supersônica, né? Então tu tem um fenômeno bem documentado. Tu tem a participação de pilotos, que é o que eu falo. Tu tem pessoas qualificadas. Não é o Valmocir que tá olhando lá pro céu. Olha, vê um meteoro e isso é um UFO. Sim. Tu não tem isso. Tu tem pilotos acompanhando objetos reais, que são detectados em radar, que são detectados pelos pilotos. E tu tem características e isso que a gente tá falando, Bruno. Naquela época, hoje tu pode dizer, será que é chinês? Será que é russo? A velocidade que era empregada por esses objetos nos anos 70 era impossível. Como tu falou dos Foo Fighters, também nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, não tinha tecnologia para as velocidades empregadas. E tem um detalhe que é legal, que é o seguinte, hoje em dia tem um campo de pesquisa que chama Swarm Intelligence, inteligência de enxame numa tradução livre. Que, por exemplo, é o que a gente observa em alguns drones, que nem teve nas Olimpíadas e tal. Toda essa comunicação entre os drones para eles operarem informação, né? Sim. Então, isso, em termos assim, de engenharia, da computação que está por trás, é complicado, é bastante complicado. E é uma coisa relativamente recente. É um campo de pesquisa novo e tal. E isso a gente está falando hoje. Hoje a gente consegue pegar um conjunto de drones, fazer eles operarem, né, de maneira conjunta e tudo mais. Agora a gente falar disso nos anos 80, que nem se falava em drone ainda, ainda mais voando informação em questões que tu não teria poder computacional para fazer voar informação na época. E mesmo hoje, Bruno, se tu pegar, quantos drones tu conhece de uso civil que acompanham um F-5 a quase, 1.2 a velocidade do som? Não. Que a aerodinâmica dos drones atuais, vou dizer assim, imagina, tô dizendo drone civil. Qual drone civil, bota uma lista aí de drones civis que consegue acompanhar um caça militar? Então até hoje é difícil isso. Tu tem que pensar que é uma nação inimiga, ou não inimiga, ou é uma nação estrangeira, que seria melhor o termo, operando dentro do teu país, cara. Aí tem questões de soberania, tem questões de segurança que têm que ser discutidas. Essa que é a verdade. Né? E o detalhe que isso que a gente está falando aconteceu no Brasil, né? Então gente não está falando que porque é só nos Estados Unidos. E nós temos uma casuística muito interessante na América Latina como um todo. Nós temos, se tu pegar na questão dos antigos alienígenas, aquelas coisas, as civilizações, não vamos nem discutir isso. Mas a gente tem, por exemplo, um OVNI no Chile, se não me engano, que tu tem então uma imagem térmica de um objeto que está voando, daqui a pouco ele deixa um rastro preto no ar, né? Que ele está liberando alguma coisa. Os pilotos que estão ali filmando aquilo com a câmera térmica se surpreendem com aquilo. E o que era aquilo? Que tipo de drone libera uma substância, alguma coisa? E o Chile é um país bem aberto, né? Nessa questão ufológica. Muito aberto. Né? A ufologia, a questão dos militares, da Força Aérea do Chile, eles têm essa mesma postura de tentar explicar, de tentar abrir e dizer, olha, realmente existe isso. E é uma questão global, né, Bruno? Tu tem que ser assim, né? Tem. É claro que existem as questões de interesse em tecnologia. Às vezes, claro, um país tem interesse. Ele imagina o que seria o quanto seria o salto que tu teria tecnológico se tu pudesse realmente fazer engenharia de um objeto desse. Apesar de que eu penso que somente uma cooperação global conseguiria extrair, vamos dizer assim, o conhecimento que está é como eu falei, é um monte de formiga tentando explicar um celular, entendeu? Então a gente precisa dessa cooperação. E acho que a palavra hoje seria cooperar.
tu abrir esses arquivos e tu trazer, sei lá, cientistas da NASA, sei lá, cientistas de outras academias e investigar essa coisa seriamente. E é uma coisa que é um fenômeno mundial, né? Então não dá pra negar. A gente falou nos primeiros episódios também que a gente Inclusive, deixa eu te interromper um minutinho. A noite do ufológico oficial do Brasil, a noite dos UFOs, né? Ela não foi somente no Brasil, né? Teve detecção de radar em outros países também, no Uruguai. Então é um fenômeno, como tu falou, um fenômeno global, que não tem fronteira para esse tipo de fenômeno. A gente falou exatamente nisso, né? Que a gente falou de Roswell no segundo episódio, né? E na verdade a gente deveria falar de Roswells, no plural, né? Com certeza. Porque teve um Roswell na Rússia, né? Teve Roswell na Ucrânia. Teve Roswell no Brasil. Então, são Roswells, né? Talvez depois a gente fale em algum outro episódio. Por exemplo, teve o caso do ET de Varginha, que às vezes é ridicularizado, mas eu era preconceituoso em relação a isso. Nós éramos, né? Até que a gente viu o vídeo, né? Aquele fatídico vídeo de um oficial, né? Falando sobre o casal de anões, né? Que eles socorreram, a anã estava grávida. Então, é uma história muito estranha, né, Bruno? E onde tu tenta... Isso é interessante também, né? Se a coisa fosse fácil de explicar, tu não precisava inventar histórias mirabolantes, né? Então, onde tu consegue perceber que alguma coisa aconteceu, né? E tem pesquisadores do campo ufológico falando ainda sobre isso muito, né? E isso é interessante, né? Eu também era muito preconceituoso. Eu digo, lá atrás, lá quando era jovem, lá e era um leitor assíduo, assinante lá da revista UFO, lá... eu consumia muito material, sempre gostei, né? Sempre gostei muito de aviação e, na verdade, o fenômeno UFO está dentro, o OVNI está dentro dessas questões de aviação, né? Então, lia muito, aí até que chegou o belo dia, ET de Varginha, né? E aí eu também meio que, os caras vão criar um Roswell no Brasil, é isso que eles querem, é isso? E eu, de certa forma, também fui preconceituoso naquele primeiro momento. Depois tu começa a ler e tu diz, olha, esquece um pouquinho esses detalhes mais assim fantásticos da criatura, do, sei lá, de estar ou não acocado perto de um muro. Esquece isso. Pensa por que tu cria uma história toda sem nexo oficial para explicar uma coisa que fosse boba, né? Então aí tu começa a perceber que alguma coisa aconteceu. E mais uma vez, a gente não está afirmando que teve um OVNI que caiu, como existe o relato. E aí tu falou que é um Roswell brasileiro, e é mesmo. A gente não está falando só do ET de Varginha. A gente está falando de um caso de uma queda de um OVNI. Isso tem pesquisadores que documentaram isso muito bem. Há uma queda de OVNI e há, então, seres andando, escapando, tentando se esconder dentro de uma cidade que era Varginha. E o que se fala muito é desse contato que teve entre as meninas ali, que atravessaram aquele terreno baldio e encontraram uma criatura. Do oficial da PM também, que do morreu oficial depois, da inteligência da PM também, que teve e aí teve, se não me engano, a irmã dele que entrou com processo, porque até isso, né, teve que ser feito, do que ele morreu, né? Aí tem uma entrevista do médico que fala, olha, eu nunca vi uma septicemia tão rápida, tão forte, numa pessoa tão jovem, tão saudável, né? E diz que ele foi arranhado por uma criatura, então tem toda uma questão ali que fica na questão das testemunhas, né? Do que se fala, né? Mas é um fenômeno real, alguma coisa aconteceu lá. O que foi, a gente não sabe. Não, e tem às vezes o pessoal entra com aquele argumento de que uma civilização tão avançada que consiga chegar aqui, os caras vão pegar e vão cair. Então, esse argumento para mim não cola. Bruno, se tu entrar nessas questões do achismo, né, e é interessante, tu tem que fazer um exercício mental e pensar o que seria isso, né? Vamos pensar o seguinte, vamos dizer que realmente leve milhares de anos, ou centenas, ou décadas, ou muito tempo para chegar até aqui, né? Tu mandaria um astronauta? Um humano? Se tu tem tecnologia mesmo, talvez não. Talvez tu mande um ser, um robô biológico, alguma coisa assim. E tu tá preparado para que caiam coisas? Quantas coisas da humanidade já caíram, né? Teve tantos projetos para sondas em Marte, antes da gente colocar os nossos robôs lá e tudo mais, e ter essa exploração tão ampla. Tantas sondas não desapareceram, caíram antes de chegar lá. Então é natural que tu tenha algum incidente, alguma coisa aconteça, né? Isso pode acontecer e cair. E tem outra, né? A gente tem essa tendência
a achar que caso o fenômeno UFO, agora estão chamando de UAP, né? WAPS. Mas caso seja um fenômeno, na verdade, de origem extraterrestre, a gente tem essa tendência de supor que seria de uma civilização milhões de anos avançada. Mas e se não for? Se for uma civilização 100 anos mais avançada do que nós? Aí tu vai imaginar, vamos supor que daqui a 100 anos a gente vai enviar sondas para outros planetas e todas elas vão funcionar? Tem uma teoria, Bruno, e aí entra no campo das teorias, né, mas que são interessantes de serem discutidas, né, que diz que essas quedas elas foram próximas a bases militares que operavam, que na época estavam começando a se operar radares, né? E que de alguma forma os radares, as emissões, esses sinais, de né, alguma maneira interferiu na telemetria desses objetos, né? Então, essa é uma teoria que tem que ser estudada. E não tem que ser o Valmocir, o Bruno falando sobre isso, né? A academia tem que estudar sobre isso. Só que isso ele depende de uma abertura maior dos meios oficiais, né? Se eu chegar lá, eu sou físico, sou da USP, sou da URGS, eu quero investigar, sei lá, os relatos de telemetria militar sobre ufologia. Talvez tu não tenha acesso a essas informações, porque realmente, se tu pensar friamente como militar, Bruno, tu vai ver que existe realmente essa questão do que tu vai dizer para as pessoas. Como é que tu vai chegar como militar e vai abrir, assim, se tu pensar pelo lado deles, né? Tu vai dizer, não, realmente, existem objetos voando, a gente não tem controle de nada, eles não obedecem nenhuma lei, tá, e tu vai voar no outro dia, amanhã tu vai voar, tu vai pegar um avião e vai daqui pra Bahia? Então, é difícil isso. Só que se tu não sabe o que é, tu tem que pesquisar, tem que levar a sério, não adianta tu negar o fato. Então, acho que vai por aí, né? Eu acho que com esses primeiro com a evolução, né, dos meios de comunicação, dos registros e tal, isso acho que está começando a mudar. E agora com essas iniciativas do Stars Academy, dos congressos, a coisa devagarinho está começando. Tu cria uma onda de pessoas qualificadas, dispostas a falar. Nos anos 60, 70, tu vê por exemplo, um piloto de uma grande companhia falar que viu um OVNI, talvez fosse o final da carreira dele. Como é que tu vai confiar a vida de 300, 400 pessoas num avião internacional na mão de um cara que está vendo OVNIs, que está vendo UFOs? E agora tu começa a ter essa questão oficial, então mais relatos oficiais vão acontecer, né, Bruno? Isso que é importante e interessante para a ufologia, para a sociedade. Eu acho que a gente está no caminho e também eu acho que por hoje estamos conversados. Mas é importante falar que Bob Lazar não morreu. Hashtag Bob Lazar não morreu. Pessoal, muito obrigado pela visualização, por nos acompanharem, por nos escutarem. A gente é um podcast de amigos falando sobre ufologia. Nós não somos especialistas em ufologia, mas a gente é entusiasta do assunto. Então a ideia desses episódios são amigos conversando sobre ufologia, tentando desmistificar alguma coisa, focando naqueles 1% do Bob Lazar. E eu acho que as coisas, né, a gente tá... 1% do Nick Pope. 1% do Nick Pope, isso aí. Me poupe, vou até tomar mais um café para acordar aqui, pessoal. E essa é a ideia, então curtem, compartilhem, nos ajudem aí a continuar conversando entre nós e para vocês aí sobre ufologia, sobre tudo que envolve o assunto. E nos próximos episódios, se Deus quiser, aí a gente conversa um pouco mais sobre casos reais. A gente vai carimbar alguns casos como verdadeiros ou como falsos na nossa selo impressão. Bruno de... Selo Bruno e o selo Valmocir. Nos próximos também o Euclides vai estar de volta, os outros amigos vão fazer parte da mesa. E ainda na verdade, informações... Acabou de chegar uma informação... Opa, alerta vermelho. Que o Euclides está procurando o Bob Lazar e vai trazer o Bob Lazar vai trazer o Bob Lazar vivo. Aqui. E coloquem também os hashtags aí do nosso nome do nosso mascote, nosso astronautinha aqui. Muito obrigado, Estúdio ProHub, muito obrigado, Hubble Celulares, e salve a Taste Food. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço, até logo. Você conhecimento.